E a palavra nos diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que eu quero dizer para você é que as escolhas que nós temos, as escolhas que nós fazemos, nos leva para distante das pessoas que nós amamos. Nos leva para distante do nosso Abba, para bem distante de Deus. Muitas pessoas têm uma tendência de vir para a igreja, mas quando chegam os tempos de festa, onde a cidade tem mais foco, vão curtir essas festas, deixam a presença, sofrem algumas coisas e voltam. E glória a Deus porque elas voltam. Mas o importante é permanecer. Por quê? Porque as consequências das nossas escolhas vêm, sabe? E nós temos, cada um de nós temos um limite. De certo, Deus não desiste das pessoas. As pessoas desistem de Deus. Porque se Deus fosse desistir de nós, Ele não enviaria o seu Filho. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único Filho para passar por aquilo que era para nós passarmos. Você está entendendo aqui? E com tudo isso, nós nos deixamos levar pelas ilusões dessa terra e esquecemos de tudo que Deus nos tem dado. Muitas vezes nós esquecemos dos ensinamentos dos nossos pais e escolhemos viver as coisas contrárias a qual fomos ensinados. Cuidado com isso, não faz isso, preste atenção nisso. Mas chega um certo tempo que a pessoa começa a criar uma carninha no corpo, começa a crescer e começa a ter as suas escolhas. E com isso a tendência é escolher quase sempre o contrário daquilo que lhe foi ensinado. E o pai se entristece. Tem alguns mais duros, mais rígidos que falam assim: foi embora, desisti, não é mais o meu filho. Isso com o coração doendo, sofrendo, e lá no fundo ele não está desistindo, mas ele libera a palavra, sabe? E nós temos visto essa situação acontecendo frequentemente na vida de cada um de nós. Quem de vocês não passou por isso e falou assim: eu desisto de fulano? Foi ou não foi? Eu desisto de ciclano, não quero mais. E a pior coisa que tem é quando uma pessoa diz isso, porque deixa você entregue totalmente às ilusões dessa terra. Sabe, eu confesso a você que eu tenho limites. Eu não sei vocês. Eu fui muito sanguíneo por um tempo. Ainda só um pouco. Pouco? Ainda só um pouco. Mas tem situações onde nós temos limites. E quando você está ali, faz de tudo por uma pessoa e a pessoa não quer, a gente costuma deixar para lá. Mas você sofre ou não quando você faz isso? E muitas vezes é necessário que realmente a gente deixe um pouco de lado, porque não é pela insistência. Amar Jesus não é pela insistência de outra pessoa, é porque você precisa chegar até Ele e escolher amá-lo. Porque estar na presença de Deus é uma escolha. Mas eu não posso forçar você a permanecer. Eu posso te apresentar. O caminho é esse. A escolha é sua. Sabe? E nós sabemos a história dos dois ladrões. Cara, como eu falo isso? Tinham dois ladrões e os dois passaram a vida fazendo cada um a mesma coisa. Sim ou não? Alguns estudiosos falam que eles eram irmãos, mas o que a gente sabe é que eles eram parceiros do crime. Então eles faziam as mesmas coisas, sendo que chegou um momento onde um zombava de Jesus. Agora vamos recapitular. Jesus já havia passado o que ele passou por conta da humanidade, por conta das pessoas. O quanto Jesus já tinha sofrido, já estava no seu limite, no ápice de toda dor, de todo sofrimento, de tudo. E mesmo assim,
ainda encontrou forças para perdoar aquele que escolheu se arrepender. Duas pessoas, os mesmos erros, os mesmos caminhos trilhados, só que um escolheu: Senhor, me perdoa, lembre de mim quando o Senhor estiver no teu reino, lembre de mim enquanto o outro zombava. Então a escolha está em nossas mãos. E Jesus continuou ali, perseverando. Ele ia rejeitar e renunciar, porque ele já estava pesado demais. Mas ele encontrou forças. E aquelas duas pessoas, elas nos representavam. Porque tudo isso começou com Jesus vindo para resgatar e para reconciliar o amor entre a humanidade e o Pai. Jesus veio nos reconciliar, gerar arrependimento e reconciliação e unir o que foi tirado lá atrás. Mas ele foi tentado tantas vezes, ele foi afligido tantas vezes, e quantas vezes ele não teve a chance de dizer não, eu não quero mais. Mas pelo contrário, muito pelo contrário, ele disse que todo aquele que foi até ele não lançou fora. Mas a questão é que quando nós lutamos por alguém que nós amamos, ou que nós aprendemos a amar porque chegaram no meio da caminhada, é que todo mundo tem um limite e eu preciso respeitar, e você precisa respeitar o limite de cada um. Porque se eu ensino, se eu mostro, se eu falo os caminhos que são bons, os caminhos que são ruins, as crianças, e elas tendem a entender. Porque se eu chego para a Acla e ele vai pegar uma coisa, eu falo não, ele vai de novo, olha para mim e faz o gesto de não. Ele entendeu. Por que uma pessoa adulta não entende? Por que uma pessoa adulta insiste em não ouvir? E aí nós paramos e buscamos o entendimento que todos nós precisamos escolher. Todos nós precisamos escolher, porque chegará um limite que eu deixarei você em paz. E eu falo isso como pastor. Chegará um limite que eu não vou mais incomodar você. Pode ter certeza. Chegará um limite que eu não vou ligar mais para você, que eu não vou perguntar por que você não veio mais para o culto, que eu não vou perguntar se você está bem. Por quê? Porque eu entendi que você não quer ser incomodado ou incomodada. Mas eu entendo que eu continuarei orando por você, chorando por você, mas eu deixarei você viver a vida que você escolheu. Em outras palavras, Paulo diz assim: entreguei a Satanás. Eu não vou fazer isso. Não é isso a palavra que eu quero dizer a você. Mas se eu deixar você à mercê do mundo, o mundo engolirá você de uma certa maneira que você vai entender o que é estar na presença e viver na presença. Porque aí você deixará de ser conduzido, orientado e ensinado. Porque você buscou o seu próprio entendimento, a sua própria natureza e as suas próprias escolhas. Nós pastores somos como, digamos, sei lá, algumas pessoas falam guias espirituais, pais espirituais. Mas qual a nossa função? A nossa função é levar as pessoas a conhecer a Cristo, a gerar uma intimidade com Ele. Mas a permanência das pessoas em Cristo aí é com elas. E eu preciso respeitar as escolhas de cada um. E muitas vezes dói, porque quando eu deixei algumas pessoas de lado, minha esposa sabe o quanto eu sofri. Mas eu preciso deixar. Eu falei: Senhor, agora é contigo. E quando chega a esse limite, é um momento de muita dor e tristeza, porque eu sei que é o limite do limite, e ninguém mais pode fazer mais nada, a não ser o Espírito Santo de Deus. Porque eu não tenho o poder de trazer a essa consciência do pecado, da justiça e do juízo. Meu dever é direcionar, e só. E quando eu ouvi isso de uma pessoa uma vez que desistia de mim,
eu sofri bastante. Eu era pequeno. E uma pessoa falou: eu desisto de você. E aquela palavra me doeu bastante. Consequentemente, realmente, eu fui meio que abandonado, deixado de lado. Eu fui buscar o mundo e viver as piores coisas que nele havia, desde pequeno. E a sequência disso não foi bom. Foi ruim demais. Depois de um certo tempo, foi que eu fui alcançado de muito tempo, depois de velho, caí nos dentes, eu fui alcançado. Aí Vinícius disse aqui: cara, eu vim tarde, com 17 anos. Quem dera eu ter vindo com 17 anos. Quem dera eu ter conhecido esse amor com 17 anos. Quem dera eu ter nascido como os bebês de hoje, que tem a oportunidade de nascer conhecendo a Cristo. Sabe, mas muitas situações estão acontecendo nessa natureza e nós precisamos ser direcionados. Nós precisamos ser direcionados, porque tudo é uma escolha. Abram comigo lá em Josué. Josué capítulo 24, versículo 15. E como vocês conhecem essa palavra, né? Josué capítulo 24, versículo 15 diz: mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis, se os deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultivavam, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. São escolhas. São escolhas. E nós escolhemos o que fazer. Porque quando Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei a quem vir a mim. Mas você entende que ele não rejeita? Você ouviu aqui, ele não rejeita, rejeita, mas é preciso o quê? Ir a ele. Então as pessoas se enganam com algumas situações. Jesus não vai desistir nunca, mas ele respeita o que você vive, e é preciso ir até ele. E se você não for até Jesus, se você não escolher servi-lo, se você não escolher viver, sabe, obedecer e amar, não vai dar certo. Não tem como. Então, se Jesus tem um limite, por que eu não tenho? Porque tem um limite para as coisas. Porque a palavra diz que nós seremos julgados diante das nossas escolhas. Sim ou não? Então tudo existe um limite. Nós seremos julgados por aquilo que escolhemos fazer e viver. Então se atente a isso. Preste atenção a isso. Porque se você tem alguém que você ama e você está lutando por ela ou por ele, diante do que Deus tem para a sua vida, eu quero que você entenda agora: não é pela sua força, é pelo amor que vem da cruz. Da cruz. Porque todos nós precisamos escolher